Bom dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, para quem não me conhece. Sou advogado especializado em Direito Militar, sou palestrante, sou professor de curso de pós-graduação em Direito Militar, sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao Direito Militar e fui militar durante 18 anos no comando da Aeronáutica na graduação de sargento. O vídeo de hoje, relacionado ao tema número 21 do nosso canal no YouTube, ele é oriundo de uma pergunta que um militar do Exército me fez semana passada por meio de mensagem do WhatsApp. Vai aparecer na tela a pergunta que ele me fez, para vocês me acompanharem. Ele me fez a seguinte pergunta: você pega a causa de LE do Exército? Sou da turma de 89 e a lei saiu em 2001. Tirei a minha LE, pergunto se tenho direito a esse proporcional de 99 a 2001. A LE que ele escreveu é a licença especial. Esse tipo de pergunta não foi a primeira vez que me fizeram durante esses mais de 17 anos que eu atuo com o direito militar. Na verdade, já me fizeram essas perguntas outras vezes, em outros anos, porém, neste ano de 2023, esse tipo de pergunta tem ocorrido com mais frequência. Então, em virtude de que tanto esse militar do Exército que me mandou esse WhatsApp, assim como muitos outros militares, ainda têm dúvidas se possui ou não direito à licença especial proporcional ou então a indenização mediante a conversão dessa licença especial proporcional em pecúnia proporcional, eu resolvi fazer um vídeo a fim de que eu explique para vocês, com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência, se você, militar, que em 2000 e 2001 estava no serviço ativo de uma das Forças Armadas, se você tem ou não direito à licença especial proporcional. Tentarei explicar de uma forma bem resumida sobre esse tema. Pois lembre-se, conforme vocês viram vamos dizer assim, no banner, né, na capa, não seria um banner, sim uma capa desse vídeo no YouTube, esse vídeo ele é um alerta. E vocês, ao final do vídeo, vão entender por que eu estou fazendo este alerta em relação a esse tema de licença especial proporcional. Então, é importante que você assista esse vídeo do início até o seu término. Continuando, como eu disse no início do vídeo e também em outros vídeos, eu fui militar da Aeronáutica durante 18 anos. No ano de 2000 para 2001, eu estava no serviço ativo da Aeronáutica. Eu ingressei nas Forças Armadas em 1989, por coincidência, o mesmo ano que esse militar do EB ingressou. E como vocês viram na pergunta dele, ele fala que ele é da turma de 89 e que ele tirou a licença especial. De 89 a 99, esse militar, assim como eu na época, quando era militar da Aeronáutica, concluímos 10 anos de efetivo serviço militar, um decênio, completamos um decênio. Então, por isso, pela lei da época, que era o artigo 68 da Lei 6880 de 1980, nós conseguimos obter o direito a uma licença especial que era uma licença de 6 meses. Quando ocorreu a extinção da licença especial, que estava prevista, como eu disse, no artigo 68 da Lei 6880 de 1980, eu me lembro que muitos colegas
estavam muito revoltados, pois faltavam apenas 1 ano, 6 meses. Teve colega meu, que eu me recordo, que faltava 1, 2 meses para ele completar 10 anos e conseguir mais uma licença especial, ou mesmo a primeira licença especial dele na carreira militar. Eu, enquanto militar, só tive a oportunidade, vamos dizer assim, um privilégio de tirar apenas uma licença especial, que foi a que eu adquiri de 89 a 99. Eu também fui atingido à época por essa medida provisória. Então, esse é um tema que é interessante e é que eu vivi esse tema quando eu fui militar do comando da aeronáutica. Para responder à pergunta desse militar do Exército, se faz necessário analisarmos inicialmente o artigo 68 da Lei 6880 de 1980, que trata do Estatuto das Forças Armadas. Também analisar o artigo 33 da medida provisória 2133, medida provisória número 2131 de 2000, que foi a medida originária que extinguiu a licença especial para os militares das Forças Armadas, destacando-se que essa medida provisória 2131 de 2000, ela foi revogada em junho de 2001, e aí outra medida provisória, mas praticamente o mesmo texto, foi criada e assim ocorreu sucessivamente. Uma sendo editada, revogada, e veio outra medida provisória, até que chegou-se a medida provisória 2215-10 de 2001, que está em vigor atualmente e que foi a última reedição dessa medida provisória, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. Mas antes de iniciarmos propriamente dito o nosso estudo jurídico sobre o tema, eu peço a você que não está inscrito no nosso canal que se inscreva. Se você já está inscrito no canal e vai se inscrever agora, eu solicito que você clique no sino, pois assim todos os vídeos que eu publicar no YouTube, o próprio YouTube vai lhe comunicar via mensagem. Solicito também que você dê seu like, dê a sua curtida, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo para outros militares, pois assim o YouTube entenderá que este vídeo ele tem relevância, que ele tem importância, e com isso ele vai divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas, e com isso vai atingir mais militares, e com toda certeza vocês vão concluir ao final do vídeo de hoje, esse tema é muito importante para todos os militares que estavam no serviço ativo no ano de 2000 para 2001. Iniciando então agora o nosso tema, faz-se necessário lermos, vocês vão ver na tela, o artigo 68 da Lei 6880 de 1980, como eu disse, o Estatuto Militar das Forças Armadas, que previa a licença especial de 6 meses para o militar das Forças Armadas que completasse o decênio, ou seja, 10 anos de efetivo serviço. Artigo 68. Licença especial é autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. Era de 6 meses. A época que eu consegui obter essa licença especial, era permitido dividi-la. E eu lembro que eu dividi 3 parcelas de 2 meses. Aí, em determinado ano, eu tirei 2 meses, no ano seguinte, mais 2 e mais 2. E apenas para esclarecer, principalmente para quem é civil e não está por dentro desse assunto, o militar, quando ele tirava, vamos dizer assim, esses 2 meses de licença especial, que na verdade era uma licença prêmio a cada 10 anos de serviço, o militar, ele recebia normalmente a sua remuneração e não havia, como dito na própria lei, no caput do artigo 68, não havia qualquer restrição da carreira, não prejudicava a promoção, tempo de serviço para reserva remunerada, ou seja, na verdade, na lei diz uma licença especial, mas era uma licença prêmio.
E é claro que todos os militares gostavam dessa licença-prêmio, assim como eu adorei na época. Então, o que aconteceu? Em 2000, em 28 de dezembro de 2000, é publicada a medida provisória 2131, que, no seu artigo 39, extinguiu essa licença especial. Apenas a título de curiosidade, o artigo 68, ele é bem claro ao denominar essa licença de licença especial. Porém, no âmbito da Força Aérea, essa licença era conhecida com uma sigla LESP, na Marinha como LESM e no EB LE. Apenas a título de curiosidade. Então, voltando. A licença especial prevista no artigo 68 da Lei 6880 de 1980, ela foi extinta pelo artigo 39 da medida provisória número 2131 de 28 de 12 de 2000, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. Essa foi a primeira, e por isso eu a chamo de medida provisória originária. Ela foi reeditada algumas vezes, depois ela foi revogada em junho de 2001 e foi criada outra medida provisória no mesmo sentido, até chegar a MP, atualmente em vigor, que é a medida provisória 2215-10/2001, que foi a última reedição sobre essa medida provisória relacionada à reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. E, como eu disse, a originária MP 2131 de 2000, ela foi revogada, outra veio para o seu lugar, e a última, como eu falei, a 2215-10/2001, no seu artigo 41, manteve a extinção da licença especial. O militar do Exército que me enviou a mensagem de WhatsApp, que vocês viram na tela, ele disse o seguinte, abre aspas, a lei saiu em 2001, fecha aspas, mas na verdade a lei a que ele se referiu é uma medida provisória que, de acordo com a Constituição Federal, tem força de lei. E essa MP, inicialmente, ela saiu no ano de 2000, por meio da medida provisória 2131 de 28 de 12 de 2000, porém a sua vigência ela teve início a partir de 1º de janeiro de 2001, ou seja, a licença especial prevista no artigo 68 da Lei 6880 de 1980, ela passou a não existir mais no ordenamento jurídico castrense das Forças Armadas a partir do dia 1º de janeiro de 2001. O artigo 33 dessa medida provisória de 2000, tá? A originária, MP 2131, ela dizia o seguinte, vocês vão ver na tela. Artigo 33, os períodos de licença especial adquiridos, essa palavra é importante, prestem atenção, pois eu vou utilizar esse termo mais para frente. Artigo 33, voltando. Os períodos de licença especial adquiridos até 29 de dezembro de 2000 poderão ser usufruídos ou contados em dobro, para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar. Parágrafo único. Fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial. A medida provisória número 2215-10 de 2001, que foi a última edição dessa MP, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, atualmente em vigor, ratifique-se, ela, no artigo também 33, ela prevê o seguinte, que vocês vão ver na tela. Artigo 33, os períodos de licença especial adquiridos até 29 de dezembro de 2000 poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar. Parágrafo único, fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial. Ou seja, a medida provisória originária, número 2131 de 28 de 12 de 2000,
o seu artigo 33 é idêntico ao artigo 33 da medida provisória 2215-10 de 2001. Não houve diferença nenhuma, sendo que ambas medidas provisórias, elas tiveram vigência a partir de 1º de janeiro de 2001. A parte inicial do caput do artigo 33 dessa MP, a que está em vigor, deixou explícito o direito adquirido dos militares da época, conforme se observa no seu teor. Vamos lá novamente no artigo 33. Os períodos de licença especial adquiridos até 29 de dezembro de 2000 poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de atividade e segue. Essa parte inicial do artigo 33, ele apenas ratificou o princípio do direito adquirido para os militares da época que estavam no serviço ativo quando o artigo 68 da Lei 6880/1980 foi o que? Revogado, foi extinto por causa da MP, que fez essa reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. Então, esse artigo 33, o início dele, ele trata do direito adquirido, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, mais em profundidade. E o que é direito adquirido, para quem não sabe? Eu peguei uma conceituação que eu achei bem interessante e bem resumida na internet e não conheço o autor, mas esclareço que essa conceituação não é de minha autoria. Então vamos lá. E o que é direito adquirido? Abre aspas. O direito adquirido nada mais é do que uma determinação ou obrigação vinculada a uma legislação que dá ao indivíduo um direito. Portanto, em regra, aquele direito não poderá ser suprimido nem extinguido por alteração legislativa ou fato superveniente, uma vez que aquele direito será agregado ao que se denomina como patrimônio jurídico. Patrimônio jurídico, no caso que nós estamos falando do militar. Vou dar um exemplo. Um subtenente do Exército com 32 anos de serviço, que em janeiro de 2000 já havia completado 3 decênios de efetivo serviço, ele adquiriu o quê? 3 licenças especiais. E se ele não as gozou, foi porque ele não quis. Haja vista que não era obrigatório iniciar o gozo de uma licença especial após concluir o respectivo decênio. Então, o artigo 33 da MP, em sua parte inicial, como eu acabei de falar, apenas ratificou o direito adquirido desse militar. Agora vamos à resposta à indagação desse militar do Exército que me mandou esse WhatsApp. Ele fez a seguinte indagação: pergunto se tenho direito a esse proporcional de 99 a 2001. Para responder essa dúvida desse militar, se faz necessário, num primeiro momento, fazer uma pergunta. A atual e vigente medida provisória número 2215/10 de 2001 deixou expresso em seu inteiro teor que o militar que não houvesse completado o decênio previsto no artigo 68 da Lei 6880 de 1980 até o dia 29 de 12 de 2000 teria direito à licença especial proporcional na ativa ou então à conversão proporcional em pecúnia quando fosse inativado, ou seja, transferido para reserva remunerada ou reformado, ou seja, uma indenização de forma proporcional ao tempo de efetivo serviço inferior a 10 anos até o dia 29 de 10 de 2000? A resposta é negativa. Esse militar não tem direito à licença especial proporcional e muito menos à indenização por meio de pecúnia proporcional. E eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa afirmação.
Vou dar um exemplo bem prático, para que vocês verifiquem essa questão da inexistência de direito à licença especial proporcional ou pecúnia proporcional. Exemplo, vamos supor que em 27/12/2000, um segundo sargento da Marinha possuía 9 anos e 11 meses de efetivo serviço militar, faltando-lhe apenas um mês para completar o decênio exigido no artigo 68 da Lei 6880 de 1980, para ele ter o direito a 6 meses de licença especial. Então surge a medida provisória de 2000 que extingue, que acaba com a licença especial. Consequentemente, pergunta-se: esse segundo sargento tinha o direito de usufruir na ativa a licença especial proporcional em relação a esses 9 anos e 11 meses de efetivo serviço militar, ou receber indenização mediante conversão em pecúnia proporcional quando ingressar na atividade ou quando ingressou na atividade? A resposta é negativa, porque não há previsão expressa na medida provisória que extinguiu a licença especial. Se na medida provisória que acabou com a licença especial dos militares das Forças Armadas não fez nenhuma previsão de licença especial proporcional pelo tempo que o militar já tinha e que fosse inferior a 10 anos, então eu digo para vocês, militares, não existe isso de pedir na justiça licença especial proporcional ou a conversão dela em pecúnia proporcional. Isso é um absurdo jurídico. Como eu disse, para responder a pergunta desse militar do Exército, que me fez um WhatsApp, num primeiro momento foi essa que eu acabei de dizer o argumento. Não há previsão na medida provisória de licença especial proporcional. Porém, eu ainda trouxe um segundo momento de discussão jurídica. Vamos lá. Num segundo momento, ratificando, ainda em resposta à indagação desse militar do Exército sobre se ele tem ou não direito à licença especial proporcional do período de 99 a 2001. Num segundo momento, para responder à indagação do militar do EB, já que não há previsão na medida provisória no sentido da possibilidade de licença especial proporcional ou conversão em pecúnia proporcional, pergunta-se: esse militar do EB que ingressou nesta Força Armada em 1989 possui o direito à licença especial proporcional ou à indenização proporcional com base no princípio do direito adquirido? Porque é isso que se fala muito dentro dos quartéis, em grupos de WhatsApp, na internet. O militar tinha direito adquirido. Será que ele tinha mesmo? Será que o militar que estava no serviço ativo, como eu estava, ele tem direito adquirido à licença especial proporcional? Será? A resposta continua sendo negativa, com suporte no seguinte entendimento jurisprudencial pacificado no Poder Judiciário e que foi objeto do recurso extraordinário número 563.708 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Trata-se do tema número 24, que foi julgado no ano de 2013 e que está sendo seguido por todo o Poder Judiciário. Vocês vão ver na tela um trecho dessa decisão. Inciso 2º, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente a forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Vamos repetir novamente a conceituação de direito adquirido, pois é importante para vocês compreenderem essa decisão do STF, que teve o julgamento de 2013 em sede de repercussão geral. Vamos repetir então o que é direito adquirido. Abre aspas, o direito adquirido nada mais é do que uma determinação ou obrigação vinculada a uma legislação que dá ao indivíduo um direito. Portanto, em regra, aquele direito não poderá ser suprimido nem extinguido por alteração legislativa ou fato superveniente, uma vez que aquele direito será agregado ao que se denomina como patrimônio jurídico. E o que é regime jurídico? Lembrando que na decisão do STF, repercussão geral, fala: não há direito adquirido, há regime jurídico. Eu já conceituei o que é direito adquirido, então agora vou conceituar o que é regime jurídico, para que você entenda. É como eu digo aqui nos nossos vídeos. Quando eu preparo e gravo um vídeo para publicar no nosso canal Direito Militar, eu faço o possível para que ele seja bem completo sob o ponto de vista jurídico, para que você que não entende nada de direito, que é absolutamente leigo, você possa compreender o que eu estou falando para vocês. E esse tipo de mecanismo jurídico, mecanismo didático que eu uso, na verdade, ele é muito pela minha profissão. Por ser advogado, por ser professor de curso de pós-graduação em Direito Militar, por ser escritor de livros jurídicos. Então eu procuro sempre me aprofundar no assunto, detalhar, explicar, porque o meu objetivo é que você entenda o que eu estou lhe explicando neste vídeo, assim como é o meu objetivo quando eu escrevo os meus livros. Eu escrevo os meus livros para que todos entendam, e não somente quem é formado em direito, quem é advogado, promotor, juiz. Tanto é que a linguagem que eu utilizo nos meus livros jurídicos e que eu utilizo aqui nos meus vídeos é uma linguagem atécnica, é simples. E quando eu tenho que usar algum termo técnico, eu explico, que é o caso que eu estou fazendo agora. Eu já expliquei para vocês o que é direito adquirido e agora eu vou explicar o que é regime jurídico, para que você que não é da área jurídica entenda do que eu estou falando neste vídeo referente ao tema número 21 do nosso canal do YouTube. Continuando. E o que é regime jurídico? Regime jurídico é o conjunto de normas referentes aos deveres, direitos e demais aspectos da vida funcional do servidor público e também, obviamente, do militar. O militar, ele não deixa de ser um servidor público, porém a Constituição Federal, ela separou o militar em relação ao servidor civil, mas tanto o militar quanto o servidor civil são servidores da União Federal, no caso, os militares das Forças Armadas. Continuando, vamos ao exemplo. Eu acabei de conceituar o que é regime jurídico. Aí vem a pergunta: a Lei 6880 de 1980, Estatuto dos Militares das Forças Armadas, pode ser considerado regime jurídico? Sim, obviamente. Se você tiver a curiosidade de ler toda a Lei 6880 de 1980, você vai verificar que lá estão os deveres, direitos e aspectos da vida funcional do militar. Porém, no caso dos militares, não existe um regime jurídico único. Como vocês podem perceber pela medida provisória, ela também trata de direitos, principalmente remuneratórios. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que a Lei número 6880 de 1980, ela é um regime jurídico dos militares das Forças Armadas. Então vamos a um exemplo. Um subtenente do Exército que estava na ativa durante a vigência do artigo 68 da Lei 6880 de 1980, repetindo, 68 é que previa o direito à licença especial a cada 10 anos, decênio. Esse subtenente do EB, ele não tem o direito de que essa norma lhe seja aplicável eternamente, apenas pelo fato de que ele estava no serviço ativo quando era devida a licença especial a cada 10 anos.
Se a nova lei, no caso, medida provisória 2215-10/2001, que extinguiu a licença especial a partir de 1º de janeiro de 2001, não deixou expresso que a licença especial seria devida até a inatividade para o militar que estava no serviço ativo, então esse subtenente ele não tem, obviamente, direito à licença especial se ele completar o decênio após 29/12/2000. Enquanto não completado o decênio, isso à época que existia a licença especial, repetindo, enquanto não completado o decênio, esse subtenente ele possuía apenas expectativa de direito e não direito adquirido, que foi o caso daquele segundo sargento que eu dei o exemplo. Ele tinha 9 anos e 11 meses de efetivo serviço, faltava apenas um mês para ele concluir o decênio e ganhar 6 meses de férias, vamos dizer assim, né, entre aspas. Faltava um mês para esse militar. Ele estava em expectativa de direito. Desde o primeiro dia que começou a contar o prazo para o decênio, ele estava em expectativa de direito. Sétimo ano, expectativa. Oitavo, expectativa. Nono, 9 anos e 11 meses, expectativa de direito. Aí veio a lei, acabou com a licença especial e também não previu a licença especial proporcional. O que aconteceu? Essa expectativa de direito que esse segundo sargento tinha, simplesmente morreu. A verdade foi essa. Grosseiramente falando, ela morreu, essa expectativa de direito. E não tem como ir para o judiciário pedir licença especial proporcional ou a indenização em pecúnia proporcional. É perder tempo e perder dinheiro. É causa absolutamente perdida. E eu estou provando para vocês aqui, neste vídeo, com base na legislação, e daqui a pouco eu vou mostrar para você uma decisão judicial do TRF5, se eu não me engano, do ano de 2010, que fala sobre a inexistência do direito à licença especial proporcional ou pecúnia proporcional. Esse vídeo é muito importante. Ratifico. O ideal é que você, militar que está assistindo esse vídeo, passe esse vídeo para outros militares que estavam no serviço ativo nesse período de 2000 para 2001 e que foi atingido por essa MP. Você vai estar ajudando muitos colegas seus e outros colegas que você nem conhece, tá? Então divulgue aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e divulgue nos quartéis também, para que as pessoas saibam que não existe esse negócio de licença especial proporcional. Você estará ajudando muita gente se você passar esse vídeo adiante. Então vamos continuar. Então, em resumo, ocorre o seguinte em relação a essa questão de uma suposta licença especial proporcional ou indenização mediante conversão em pecúnia proporcional, que tanto está se falando em alguns quartéis, grupos de WhatsApp, na internet. Certamente muito militar está perdendo dinheiro com advogado ingressando com esse tipo de ação, se é que não já perdeu, como esse caso que eu vou citar de 2010, que entrou com ação, que não tem pé nem cabeça, não tem nenhum sentido lógico jurídico, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. O importante é que pelo menos agora você está sabendo e que vai passar para outras pessoas que também vão adquirir esse conhecimento jurídico. Então, em resumo, ocorre o seguinte, em relação a essa licença especial proporcional que a gente está debatendo no dia de hoje, nesse tema 21. Não há direito à licença especial proporcional porque não há previsão na medida provisória, como eu já expliquei aqui. E também não há que se falar em direito adquirido, haja vista que não é cabível invocar direito adquirido a regime jurídico. Importante lembrar que estamos falando do direito administrativo e não do direito privado, pois a regra
é de que o interesse público está acima do interesse particular dos militares e demais servidores civis. Pois não se trata a relação funcional do militar das Forças Armadas com a União Federal, com as Forças Armadas, não é um contrato de trabalho de natureza privada. Nós estamos na área do direito administrativo, que tem os seus próprios princípios. E um deles é que, em primeiro lugar, está o interesse público, abaixo o interesse particular do militar ou do servidor civil. Vamos continuar. O que o militar leigo costuma argumentar é o seguinte, nesse tipo de situação, de licença especial proporcional ou qualquer outro assunto. Ele diz mais ou menos o seguinte: você que está me ouvindo que é militar, quando eu falar, você vai dizer, realmente o doutor Diógenes está certo. É assim mesmo que a gente pensa, ou alguns pensam. Vamos lá. É mais ou menos assim. Quando eu entrei para o Exército, as regras eram A, B e C. Então, essas regras, A, B e C, deverão permanecer até a minha inatividade. Porém, eu informo a vocês, militares, que pensam assim. Essa argumentação está absolutamente incorreta, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. As regras A, B e C poderão sim ser substituídas pelas regras, por exemplo, D, E e F, desde que respeitado o direito adquirido e o inciso 15 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que trata da irredutibilidade dos vencimentos dos militares e dos servidores civis. A regra em relação à modificação de regime jurídico para o militar ou para o servidor civil é, em resumo, a seguinte: o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Já falei para vocês anteriormente que esse é o posicionamento definitivo do STF. Eu acredito que eu possa dizer definitivo, embora o STF tenha mudado algumas coisas durante os anos, mas em relação a esse tema regime jurídico, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, eu acho que isso aí vai ser para sempre. Retornando a essa regra resumida, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada apenas pelo ordenamento constitucional pátrio a irredutibilidade de vencimentos. Por conseguinte, não há impedimento que a administração promova alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando ou alterando a fórmula de cálculo de vantagens, gratificações, etc. Esse etc. aqui pode-se perfeitamente incluir a licença especial, desde que não haja redução do montante até então percebido. Esse entendimento ele tem suporte no inciso 5º, no inciso 15º do artigo 37 da Constituição Federal que eu falei anteriormente. Eu falei da legislação, falei da doutrina e agora vamos à jurisprudência. No nosso canal eu sempre trago jurisprudência, eu só não trago jurisprudência quando é uma situação nova jurídica e não tem jurisprudência que eu possa trazer para contribuir com o nosso estudo. Lembrando que eu não trago qualquer jurisprudência, eu trago a jurisprudência que eu entendo mais pertinente ao assunto que eu estou tratando no nosso vídeo aqui no YouTube. Vocês vão ver alguns trechos dessa decisão, dessa ementa. Ela é do TRF5, que está sediado no Recife, em Pernambuco. É um julgamento de 25 de março de 2010, ou seja, essa decisão dos desembargadores da segunda turma do TRF5 já tem aí 13 anos. Isso também é interessante, é uma decisão que já tem 13 anos e vem em 2023 reacender essa discussão de licença especial proporcional. Concordo perfeitamente com você que a jurisprudência ela muda
E essa aqui poderia ter mudado, mas eu digo que não mudou. Eu só trouxe essa jurisprudência, pois não encontrei nenhuma outra que pudesse ser melhor que essa, ou tão pertinente como essa. Então vamos até essa decisão de 2010. Começando, administrativo, militar, licença especial, decênio legal não completado até 29/12/2000. Data da vigência da medida provisória número 2215, que revogou o artigo 68 da Lei 6880 de 1980. Inexistência de direito adquirido ao cômputo do período proporcional para fins de gozo da licença especial de forma proporcional. Como vocês verificam, esta ementa, ela é o que eu estou comentando com vocês no vídeo de hoje. Então vamos continuar para saber o que esses desembargadores da segunda turma do TRF5 entenderam após estudarem esse caso. Porque para o desembargador, ou o relator, o revisor, ou até na hora os demais que forem votar, eles previamente analisaram esse caso. É óbvio que quem mais analisou foi o desembargador revisor e o desembargador relator. Os demais da turma apenas ouviram na hora da sessão. Mas com certeza o revisor e o relator, eles analisaram em profundidade esse caso e chegaram a essa conclusão que está o quê? Resumida nesta ementa. A ementa, para quem não sabe, é um resumo da decisão do julgamento de tribunais, de órgãos colegiados, ou seja, com mais de um magistrado. Colegiado, obviamente, mais de um. Mas não faz mal eu fazer esse pequeno esclarecimento. Vamos lá. O inciso 1 dessa ementa diz o seguinte: os autores recorrem de sentença que julgou improcedente pedido formulado para recontagem do tempo de serviço, para recontagem do tempo de efetivo serviço para fins de aquisição de forma proporcional da licença especial de que tratava o artigo 68 da Lei 6880 de 80, por fazerem jus ao referido benefício, de acordo com o tempo de efetivo serviço comprovado até 29/12/2000, data em que foi editada a medida provisória 2215-10, que revogou o referido artigo, mantendo o direito adquirido até aquela data. Então, esse julgamento do TRF5 foi em virtude de uma sentença que já iniciou improcedente, ou seja, um juiz federal que possui jurisdição em algum estado que está vinculado ao TRF5, esse juiz federal, ao analisar a ação judicial, analisar a petição inicial desse militar, ele mesmo entendeu que não tinha direito à licença especial proporcional. Na verdade, não foi um militar, foram alguns militares, pois aqui na ementa fala que os autores recorrem. Então, com certeza, foi mais de um militar que entrou com essa ação em conjunto, em litisconsórcio, ativo, facultativo. Então, vocês percebem que desde a primeira instância, esse tipo de pedido já foi considerado improcedente, negado. Foi para o TRF5, mediante apelação civil, e o tribunal, ele também negou possível direito à licença especial proporcional. Vamos continuar ainda nessa ementa, mas para o final, o inciso 4. Não se pode confundir a proporcionalidade existente na contagem de tempo de serviço com a exigência de se completar o decênio de efetivo serviço, para fins de fazer jus à licença especial em comento. Sendo assim, se o militar não havia completado nenhum decênio em 29/12/2000, ele somente tinha mera expectativa de direito à licença, não havendo que se falar em direito adquirido à sua
proporcionalidade. Apelação improvida. Essa decisão TRF5, como uma vez me disse um professor meu, cai como uma luva ao nosso estudo. Ela sintetiza tudo que eu falei para vocês até agora, nesses mais de 40 minutos de comentários sobre esse tema. De jurisprudência, como eu disse, só trouxe essa, porque eu acho que essa está muito bem fundamentada e é muito esclarecedora. Finalizando o assunto de hoje, tema 21, a minha conclusão como jurista é a seguinte: esse vídeo é muito importante e ele deve sim ser repassado para o máximo de militares, a fim de alertá-los de que não possuem direito à licença especial proporcional e muito menos a indenização por meio de conversão da licença especial proporcional em pecúnia proporcional. É uma causa absolutamente, com toda absoluta certeza, é uma causa perdida. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E agora eu darei um alerta para todos os militares que estão me assistindo. Tomem cuidado com o que é divulgado na internet, e em alguns grupos de WhatsApp, redes sociais, pois existem muitas teses jurídicas sobre direito militar completamente incabíveis, completamente absurdas, sob o ponto de vista jurídico. E ainda digo, não é a primeira vez que eu faço esse alerta e comprovando que uma causa que está rolando aí na internet é perdida, a primeira vez com esse tema 21. Na verdade, é a segunda vez que eu trato disso, a fim de trazer conhecimentos para vocês, a fim de trazer a verdade. Aqui no nosso canal no YouTube, eu só trago a verdade. No mês passado, abril de 2023, eu comentei juridicamente sobre a causa perdida relacionada à ação judicial que pede aumento de 13,51% para alguns militares das Forças Armadas. O link sobre esse vídeo está na descrição do vídeo. Então, você que é militar, eu acredito que você vai ter interesse nessa causa perdida, ratifique-se, relacionada aos 3,51% de aumento. Eu expliquei, com base na legislação, na doutrina de jurisprudência, que é absurdo ingressar com uma ação judiciária pedindo 13,51%. Então, se você tiver curiosidade, quiser mais esse conhecimento jurídico, sugiro que você está na descrição do vídeo, o link para você assistir esse vídeo, que ele não foi um tema, ele foi publicado em forma de notícia jurídica. Então, a vocês civis, militares que chegaram até o final desse vídeo, eu agradeço a sua audiência. Peço novamente, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, isso nos ajuda a divulgar o direito militar, a verdade, para outros militares e civis. Dê o seu like, dê a sua curtida, isso é bom também para o nosso canal. Faça o seu comentário, pode ser um elogio, pode ser uma crítica. Se você, por exemplo, militar, acha que tudo que eu falei aqui é besteira, não tem problema, pode dizer: doutor Diógenes, o senhor está equivocado. Por isso. Eu só peço isso. Se você disser que eu estou errado, que eu estou com um ponto de vista jurídico equivocado, por favor, faça o seu comentário, mas também eu peço que você faça a sua fundamentação jurídica para eu poder analisar, para verificar se eu estou certo ou errado. Ninguém é o dono da verdade.
principalmente em questões jurídicas no nosso Brasil, onde a legislação e a jurisprudência são muito voláteis, elas mudam a todo momento, tá? Porém, tudo que eu falei para vocês aqui sobre licença especial, principalmente que não existe essa questão de proporcional, tá? Eu estou falando e falei de acordo com a lei, com a jurisprudência e com a doutrina. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Divulguem esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Divulguem nas redes sociais. Divulguem nos quartéis. Vocês vão estar ajudando muitos militares para que esses militares que assistirem o vídeo de hoje não percam dinheiro entrando com ação judicial para pedir licença especial proporcional ou a conversão dela em pecúnia proporcional. Quem fizer isso vai estar perdendo tempo e perdendo dinheiro, pois a tendência, praticamente 99,9%, é perder. Vou deixar o 0,1% para o acaso jurídico, porque, como eu disse, é uma causa perdida. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.